Olá, Tchanã! Bom dia, tá no ar o Conecta Metrópolis desta quarta-feira, 15 de julho. O que será que terá dado no derby Ruiz-Pipernot? Nós outros, claro. A Espanha está na final da Copa do Mundo depois de 16 anos, segunda final de sua história, em uma partida memorável, altiva, dominante. Colocou a França na roda, Piperno. Vai ficar na história, não importa o que aconteça, a favoritaça França não saiu das cordas, não conseguiu sair do nó que foi dado, adivinha onde? No meio de campo. E venceu por 2-0, poderia ter sido mais em uma tarde em que a gente pode discutir aqui por muitos minutos quem foi o melhor em campo. Ganhou da FIFA o prêmio o Pedro Porro, que fez o segundo gol da Espanha na vitória de ontem. Mas que jogo do seu Rodri, que jogo do seu Cucurella e que jogo do garoto de 19 anos com quem o senhor Digne vai sonhar para o resto da vida. Buenos dias, Fábio Piperno. Bonjour, Marília Ruiz. Olha, realmente, os nossos sanfãs de la Espanha é o Coringão da ontem, França, né? Ontem eles não foram lá muito felizes. E é incrível essa sequência, né? A França perdeu para a Espanha na semi da Euro, na semi da Nations League e na semi da Copa do Mundo em 2024, 25, 26 e na final olímpica. Mas que freguesia! Ô, professor Deschamps, aí só vai reclamar do juizão. Não pode, o dinheiro não pode chutar o outro, porque aí se chutar o outro... amiguinho não pode chutar o amiguinho. É falta e se for dentro da área, professor Deschamps, aí tem que apitar pênalti. Então não é culpa do juizão, foi culpa do seu desastroso lateral esquerdo que ontem realmente afundou aí o Le Jour de Gloire que não arrivait, infelizmente, para os franceses. Vou dar um buenos dias para o Robson Morelli para falar dessa Espanha que chegou a inacreditáveis 37 jogos de invencibilidade e vocês da imprensa ficaram falando, não ganhou da Cabo Verde, a Espanha não é nada disso, acho que a Espanha vai ser a decepção da Copa. Estou aqui esperando ser a decepção da Copa. Buenos dias. Bom dia Marília, bom dia Piperno, bom dia a todos. A Espanha deu um nó na França, né? A Espanha ganhou no meio de campo, a gente tinha falado disso aqui. A Espanha ganhou do desempenho dos jogadores. O segundo gol da Espanha foi alguma coisa de qualquer extraordinário, assim, de toque lá de trás, de bola para a direita, de bola para a esquerda, de bola para o meio, de volta para a direita, e aí a bola naquela finalização. Foi um gol que a França assinaria com muita facilidade. Mas a Espanha deu um nó e tá virando trauma, né? Tá virando trauma a Espanha, a França perder para a Espanha ganhar da França tem sido muito fácil para esse time espanhol. Gostei muito também do Fabian Ruiz, lembrou muito em alguns momentos o Toni Kroos, da Alemanha, que colocava ordem no meio de campo e conduzia o time. O Dani Olmos também jogou de uma forma clara, simples, com a bola nos pés, acelerando, diminuindo. Foi ele que fez o pivô pro gol do Pedro Porro. Então, assim, foi uma Espanha perfeita, algumas marcações dobradas, a gente vai falar disso. Dembélé desapareceu, Olise errou demais, Mbappé foi muito bem marcado, não fez quase nada. E aquele pênalti, né, do Lucas Digne, tá indo pro PSG, né, o jogador lateral. Tá indo pro PSG, era do Aston Villa, tá indo pro PSG. De pura infelicidade, né? Achou que estava sozinho no campo, deu-lhe uma bica no Yamal, e cometeu um pênalti infantil. A partir dali, a França desmoronou e a Espanha mandou no jogo. Pois muito bem, na nossa enquete de hoje, para você que está com a gente aqui nos canais do YouTube, a gente pergunta quem vai fazer a final com a França. Se vai ser a Inglaterra, que hoje enfrenta a Argentina, se vai ser a Argentina no tempo normal, se será a Inglaterra depois de pênaltis ou será a Argentina depois de pênaltis. O jogo acontece hoje à tarde em Atlanta, estádio fechado, não tem calor, não tem chuva, é tudo climatizado para dois times que estão muito cansados. A gente vai falar sobre esse jogo também no programa de hoje, mas primeiro para você que está na Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo. E para você que está com a gente aqui no YouTube, a gente segue, Piper. Eu falei da invencibilidade da Espanha e você começou o programa com o seu comentário dizendo que é o melhor time do ciclo, né? Então ganhou a Copa Eurocopa, chegou à final da Nations League. Ganhou a Olimpíada até. Ganhou a Olimpíada. De quem, Piper?
Da França. Da França. Em Paris. Em Paris. E agora chega a sua segunda final de Copa do Mundo. Aqui atrás de mim, ó, tem a maior invencibilidade de seleções na história. E a maior invencibilidade Nossa, Itália. de 18 a 21, período em que a Itália chegou e ganhou a Eurocopa, né, em 2020. Acabou sendo realizada em 21, né? Mas que ganhou, pandemia, que ganhou da Inglaterra nos pênaltis na Inglaterra. Com gol do Jorginho, inclusive. Não, ele perdeu o pênalti. Ele perdeu o pênalti. Agora, que coisa maluca, né? A Itália nesse ciclo. Isso aí aconteceu entre 2 ciclos de Copa do Mundo em que e ela a Itália conseguiu não ir para a Copa. Não foi, mas ela ganha a Euro e estabelece essa longa invencibilidade. Nesse ponto, hoje tem a Argentina, que também ficou 36 jogos entre 19 e 22, quando foi campeã do mundo. O Brasil, de 93 a 96, com o título de 94 no meio. A Espanha também lá atrás, quando foi campeã da Eurocopa de 2008, também chegou a 35 jogos de vitória. E ali temos a Argélia, Marrocos, a própria Argentina, no período pós-Copa de 90, França, antes da Copa de 98, e a Itália, lá na década de 30 do século passado, com essas invencibilidades. Você lembra, você estava lá. Né? Então, mas, Piperno, aqui é interessante porque a gente consegue estabelecer duas coisas interessantes, né? A Espanha, que teve a invencibilidade muito boa antes da Copa de 2010, foi lá e ganhou a Copa, e agora a mesma coisa está ostentando durante esta Copa, em busca do seu segundo título mundial. Depois do jogo de ontem, a gente tem uma série de frases aqui, nós vamos chegar a elas daqui a pouco, mas tem uma coisa que eu ouvi, acho que foi o Fuentes falando, ganhou o melhor time do mundo. E aí chamou para si essa, vamos supor, não sei se a palavra é favoritismo para a final, mas se ele é o melhor time do mundo, tanto faz Inglaterra ou Argentina, vai continuar sendo o melhor time do mundo. Eu acho que é o melhor time do mundo, sim, porque a gente imaginava a França, mas a Espanha vem de 3 vitórias consecutivas sobre a França nas 3 principais competições em que essas duas seleções se enfrentaram. Então, me parece que não há mais dúvida. É o futebol, força de conjunto, derrotando o futebol baseado principalmente, mas não só isso, claro, mas principalmente em individualidades. Então, gente, nós, na semana toda, discutimos aqui as declarações do Yamal e também do De La Fuente, mas sobretudo do Yamal, quando ele disse que, bom, nós não temos medo de ninguém e eles não são favoritos porque a gente está ganhando deles toda hora. Então, o que o garoto disse que parecia uma obviedade para alguns ou uma petulância para outros é, sobretudo, a realidade. E é um menino de 19 anos e que, com toda a personalidade, chamou para o time dele a responsabilidade de ser protagonista em um duelo como esse aí. Ele está de parabéns e a seleção espanhola também. Bom, falando do jogo de ontem, então, para você que estava nesse intervalinho, já tomou seu cafezinho e está de volta, Piperno. Ontem, a atuação da Espanha rendeu olé no primeiro tempo. Depois, sim, a gente viu no final um recital de olés da torcida que estava no estádio no final do segundo tempo, mas a gente viu esse olé no primeiro tempo. Que coisa impressionante, é um time que tem a posse de bola, Piperno, e faz uso dela. O jeito da Espanha marcar a França ontem foi a França não ter nenhuma chance de armar alguma coisa. Então a França não armou, não criou, não teve talentos individuais muito bem marcados. A Espanha marcou com uma vontade, né, uma fome, os desarmes da Espanha. E com o Unai Simon sempre jogando adiantado por conta das possibilidades dos estirões do Mbappé, que também foi uma coisa que normalmente ele joga sim, é verdade, mas ontem, especialmente no jogo que se propôs a fazer a Espanha, isso era necessário que a engrenagem funcionasse e funcionou. A primeira finalização com perigo mesmo da França acontece no segundo tempo, aquela bola que é desviada num chute do Mbappé. Até ali, Piperno, o Simon não estava nem suado, Piperno. E esse negócio dele jogar adiantado foi fundamental em um lance de contra-ataque da França, uma bola esticada lá para o Mbappé, que ele chega rachando. Se ele demora 1 segundo a mais, certamente seria o tempo para o Mbappé dar mais um passo e se antecipar. E ele consegue chegar antes, ele chutou, a bola bateu no Mbappé e saiu e tal. Em um momento em que provou que essa estratégia dele ser praticamente quase que um líbero, um goleiro jogando adiantado, funcionou, é ousado e também você tem que ter um goleiro que faz
a exata e devida leitura disso aí. Porque se é um goleiro mais lento, que não está tão acostumado a isso, Porque não é ele jogar com demora os um pés, né? Eu vi pouquinho muita mais. gente falando, porque ele sabe jogar com os pés. Não, não é Exatamente. jogar com os pés, é o Exatamente. posicionamento tático dele, né? Exatamente, o posicionamento no lugar certo. Todo mundo avança, ele tem que Mas se avançar ele fica, também. se ele fica no gol, ele toma o contra-ataque, ele vai tomar o gol do Mbappé, ou Exatamente. do Olise, ou do Dembélé, é um posicionamento tático. Né? E ele foi muito bem nisso, ele foi muito oportuno nisso, e eu acho que essa foi mais uma estratégia muito bem usada por um técnico que não perde jogo. Aliás, a última derrota da Espanha foi lá atrás para a Colômbia. Nossa, a Colômbia de vez em quando apronta algumas aí. Essa Espanha jogou de forma inteligente, né? E a gente ouviu muito falar, e a gente viu a seleção brasileira entregando a bola para o adversário, e é tudo o oposto do que a Espanha. Eu não sei se a Espanha é o melhor time do mundo. Eu não jogo toda a França fora, não. Eu acho que a França ainda continua sendo um timaço, e não encaixou nessa partida contra a Espanha. E a Espanha fez essa melhor partida na Copa do Mundo. As outras partidas da Espanha não foram iguais a essa. Tem a ver com a pegada, tem a ver com o adversário, tem a ver com a fase da competição. Mas o que o Laporte fez foi tirar os espaços, né, da seleção da França. Você vê que o meio de campo não tinha espaço do meio de campo, que jogou muito, para a defesa. E para a defesa, para o goleiro, também não tinha espaço. O Mbappé sempre chega na frente depois que ele passa pela defesa em relação ao goleiro. E ele tentou uma dessa jogada, mas o goleiro saiu na frente. O goleiro estava muito adiantado e não tinha espaço para eles correrem. Então a França sentiu muito isso. Agora, a Espanha mostra uma característica que a gente conhece, né, de velha data do futebol, que é ficar com a bola, né, gente? Assim, eu tô para ver um time que ganha jogos não ficando com a bola. A Espanha fica com a bola, a França fica com a bola, a Inglaterra fica com a bola, a Argentina fica com a bola. Então, os semifinalistas gostam da bola, gostam da bola. E a gente não viu isso na nossa gloriosa seleção brasileira. A seleção brasileira entregou em algumas partidas a bola para o adversário. A Espanha fez isso com inteligência, fez isso com treino. Isso é muito treino, né? Você saber onde você vai correr, você diminuir os espaços, você saber que tem um Mbappé, um Dembélé, um Olise pela frente, um Barcola, um Doué. O Doué teve uma chance, né, naquela bola que o goleiro, o Simão, saiu da área fazendo o corte, a bola sobrou para ele se enroscou todo com ela, não tinha goleiro ali debaixo das traves e ele chutou em cima do goleiro. Então a Espanha jogou com inteligência, jogou com calma, jogou como ela vem jogando de um futebol que a gente conhece muito bem da Espanha, da própria Espanha. Então ela fez o que a gente imaginava que ela fosse fazer. E para mim o meio de campo resolveu a parada para a Espanha. O meio de campo da Espanha jogou muito nesta partida. Ô, dona Marília Ruiz, a senhora que debocha tanto de seleções como a de Cabo Verde. Eu não debocho, não. Você que debochou. Olha, se a Argentina for para a final, Cabo Verde terá empatado no tempo normal com as duas finalistas dessa Copa do Mundo. Olha que coisa maluca, hein? E aí agora nós vamos falar sobre um outro assunto que o senhor não gosta de debater, mas será necessário, Fábio Piperno. Vamos lá. Estamos aqui falando sobre o meio de campo. Estou de peito aberto. Está de peito aberto? A França ontem, e eu acho mesmo, né, na despedida de um técnico tão vitorioso, a gente falou do Deschamps aqui, subestimado, subvalorizado, são duas escolhas que ele faz de partida no jogo de ontem que eu posso discordar, né? Uma delas é o Tchouaméni, que veio de contusão, o Koné estava jogando bem, contra times piores, é verdade, não sei se faria tanta diferença, mas acho que o Tchouaméni não foi bem e demorou para sair, né? Fez hora extra em campo. A mesma coisa sobre o Digne, que era o jogador pensado para marcar o Yamal. Todo mundo sabia que o Yamal ia jogar ali. E ele jogou ali e ele resolveu o jogo ali. Né? Porque as duas jogadas saem nesse pedaço do campo, né? Entre a lateral e o lado direito da defesa, o lado esquerdo da defesa da França. Tem também uma jogada no segundo tempo que acontece por ali, antes dele sair com 72 minutos de atraso. O Yamal não fez gol. O Yamal não está, né, quando a gente coloca aqui as estatísticas das Copas, gols na Copa, etc. Mas aos 19 anos ele foi grandão, Piperno. Antes do jogo começar, ele postou uma foto do 5-1, quando o jogo estava 5-1 ano passado. Ele não pôs o final, mas ele colocou ele comemorando o quinto gol, depois acabou 5-4 o jogo da Nations League. E, Piperno, do minuto 1 ao último minuto de jogo, ele
mordeu, Piperno. Ele atazanou o lado esquerdo da defesa da França de um jeito que eu acho que quando eles acordarem, eles vão ver o Yamal na frente deles. Bom, que caráter tem esse garoto, né? Impressionante. Agora, ele realmente ontem, ele talvez não entre aí com todas as honras para as estatísticas, mas ele fez um golaço que acabou sendo anulado depois. Segundo vocês da Um imprensa, tiquinho impedido. só um detalhe, porque eu vou puxar para mim agora. Tem uma matéria enorme hoje no New York Times, enorme, sobre o VAR automático e quanto quem faz o VAR automático são seres humanos e acreditar naquilo é igual ter fé. Porque não há nenhuma auditoria para dizer que o VAR semiautomático não tem erro. Esse gol do Yamal é um deles, que é 3 centímetros de uma projeção de imagem. Mas vocês acreditam? Mas quando eu vi o lance pela primeira vez, eu achei impedimento. Tal. Depois eu continuei achando. Tal. Mas de qualquer forma, o fato é que ele pegou a bola e cortou para cá, cortou para lá. Nossa, que golaço. Aí todo mundo, pô, mas ele demorou. Eu juro, estava no estúdio ontem. Ele demorou para chutar. Aí dá aquele chute pé esquerdo em curva. É porque eu só goleiro tenho pé esquerdo, nem sonha por onde a bola entrou. Então ele foi desconcertante. E aí, para mim, vem 2 dos 3 erros que o Deschamps cometeu ontem. Primeiro, eu concordo contigo, foi o retorno do Tchouaméni. Por mais que fosse o titular antes e tal, mas é um jogador que volta de contusão no lugar de um outro que está bem em um jogo como esse. Então, mexer num time que está encaixado é sempre algo temerário diante da força do adversário. E era um adversário forte que, sim, começou mal a Copa, mas foi crescendo de jogo para jogo e era uma Espanha que tinha tomado só um gol. A gente já havia falado sobre isso. O time que tomou um gol em 6 jogos tem, no mínimo, uma organização defensiva que tem que ser muito, muito respeitada porque está encaixado. Muito bem. Os outros 2 erros que, para mim, foram graves. Ele não ter trocado o dinheiro no intervalo, que aquilo era claramente o mapa da mina, não só pelo pênalti desastrado, mas depois a Espanha, inclusive, encaixou um lance de troca de passe e tal, e que acho que o Oyarzabal foi para a cara do gol e acabou chutando e acabou travado em cima da hora, mas um monte de passes curtos cortados. Assim o Pamecano colocou para fora. Foi. E então ele estava realmente um desastre. A outra coisa, ele durante a Copa toda ele revezou o Doué e o Barcola. Ontem era claramente um jogo melhor para a característica do Doué. Então ele teve o primeiro tempo todo para constatar isso. Por quê? Porque o Barcola é um jogador de mais velocidade. Ele precisa de mais espaço. Ora, a Espanha, que marca mais atrás, ela não concede esse tipo de espaço. Então, era jogo para ações mais curtas, lances mais individuais, como o Doué fez contra, por exemplo, o Paraguai, onde ele entra e ele cava o pênalti lá do gol. Então, ontem era um jogo melhor para ele. E o Deschamps demorou para fazer essas 2 trocas. E aí, quando ele fez, ele tomou o segundo gol. Ele tomou o segundo gol e o time já estava desesperado. Então, ele errou em relação a isso. Ele não foi humilde, né, para enfrentar a Espanha. Essa é a grande verdade, né? Ele pensou no time dele, ele manteve o time dele jogando da forma que vinha jogando, que estava encantando o mundo, e ele não tomou muito conhecimento do que a Espanha poderia fazer. O Lucas Digne tinha que ter ou saído ou tinha que ter arrumado algum companheiro ali para ajudá-lo a marcar por aquele setor. E depois do gol, eu acho que ele ficou apavorado, né? Ele ficou apavorado. E ele só estava no lado do melhor jogador da Espanha, pelo menos o mais badalado, que tinha potencial, o que provocou, e nada foi feito, né, nesse pedaço do campo para melhorar essa marcação, para tirar esse espaço, para diminuir essa pressão. E depois daquele pênalti, aquele lado funcionou muito bem para a Espanha e nada bem para a França. Então faltou sim um pouco de humildade para o Deschamps, para o time francês. Eles até tentaram se revezar, né? Eles trocaram de posições o tempo todo, como eles vinham fazendo. E achei também que eles tiveram um pouco a arrogância de achar que poderiam fazer o gol a qualquer momento. Eles não perceberam o que estava acontecendo, eles não perceberam como eles estavam travados em campo. Talvez, se a França tivesse feito o primeiro gol, todo esse cenário mudaria, porque a Espanha mudaria também, porque ia ter que atacar. Era um jogo decisivo e ela ia ter que sair desse esquema montado para jogar. Diferente, né? Entendeu? Um esquema diferente. Mas não fez. E tentou e achou que poderia fazer o gol a qualquer momento. A gente vê muito isso dos grandes do futebol brasileiro. E aí a França não conseguiu. Não conseguiu porque a Espanha
encaixou certinho. Tirando todo o mérito da Espanha, a França não teve espaço que ela precisava para ter jogado. E aí não funcionou, né? Não funcionou pela direita, não funcionou pelo meio, não funcionou pela esquerda. O Mbappé falou um pouco disso no fim da partida. Ele próprio não funcionou. Ele próprio não achou um espaço, uma posição, uma jogada limpa. Ele não teve nenhuma jogada limpa. Aliás, jogador nenhum teve uma jogada limpa. E a Espanha, ela teve a humildade de colocar, por exemplo, em alguns momentos, a dobra de marcação no Neymar, né? Ela fez isso algumas vezes, com a ajuda do pessoal do meio de campo, mas ajuda também da defesa. Então, eu acho que a Espanha sabia o que tinha pela frente e a França não. E a França quis jogar do jeito que ela vinha jogando, que estava encantando, e se deu mal. Ô, Pipeno, o Yamal vai desbancar o Mbappé, não é só porque ele eliminou a França ontem. Ele vai se tornar o terceiro jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo. Sim. Nesse momento é o Mbappé, atrás do Pelé e do jogador da Itália, da Copa de 82, que eu esqueci o nome agora. Bergoli. E agora o Yamal, com 19 anos e 7 dias, né? Porque 6 dias, a final da Copa é domingo, ele vai desbancar o Mbappé, que em 2018 foi campeão com meses a mais aí do que o Mbappé tinha nessa final. A outra coisa, Pipe, que o senhor não dá valor, o senhor desdenha. Vamos lá. O senhor diz que não, o importante é jogador ponta, é atacante, é não sei o que lá. O senhor Rodri ontem precisa ganhar uma estátua. O que esse senhor joga de futebol, do esporte de futebol, é um negócio de você... é igual quando a Ana Maria Braga come um negócio gostoso que ela passa embaixo da mesa. Dá vontade de passar embaixo da mesa. Ela faz isso? Ela faz, quando a comida é boa. Pelo menos ela fazia, não sei se ela continua fazendo. De tão bom que era a comida. O que este homem jogou é impressionante. E aí, eu acho que é a chave do jogo. Por que o jogo da França não encaixa no jogo da Espanha? Por que a França é tão freguesona da Espanha? Um dos motivos, na minha opinião, é a falta de jogadores de meio de campo em campo. São só 2 meio-campistas de fato, na França, apesar de a gente ter o Olise e o Mbappé se revezando ali nessa função de vez em quando, mais como meias. E uma outra, Piperno, que eu acho, é a quantidade de jogadores. A Espanha congestionou o meio de campo, então ele não, era um bobinho, Piperno. A bola estava com a Espanha de qualquer jeito, porque tinha um monte de jogador de camisa branca e 2 de camisa azul. Os outros de camisa azul tentando armar o bote para sair no contra-ataque. E os outros tentando jogar. Então o seu Rodri ontem bateu outro recorde, que é de passes certos na Copa. Lembra quando a gente viu a quantidade de passes que os jogadores de meio de campo do Brasil tinham dado na estreia contra o Marrocos? Era 30 cada um? Ontem o Rodri completou 680 passes certos nesta Copa. Aí eu acho que realmente parece que o moço joga. 680 ou 679, vou até procurar. Você foi até generosa com os do Brasil, porque na estreia eles não fizeram 60. Eu vou achar aqui. Acho que fez 17 em 19 e o outro fez 18 em 20, alguma coisa assim. Olha que bom. Um índice ridículo. Foram bem. Ridículo. O tanto que quem fez 60 e poucos passes certos naquele dia foi o Boadi. 666, 56 passes corretos, para não falar que eu dei número errado. 666. 56. 666. Muito bem. Então, dividido isso por 7 jogos. O segundo opta a maior quantidade dessa Copa. Então, 9 vezes 7, 60, ou seja, ele está fazendo um pouquinho mais de 90 passes por jogo. Certos. Então, mais ou menos um passe por minuto. O jogo agora tem 90 e poucos e tal, né? Mas olha, aí tem uma outra, acho que tem uma outra coisa importante. Então, além da Espanha ter jogadores de meio campo muito bons, a Espanha tem um modelo consolidado há muitos anos. Então, um dia joga o Pedri, outro dia joga o Fabián Ruiz, né? A Espanha já chegou a abrir mão de um homem da frente no começo da Copa e jogou o Gabi. Então, esse modelo da Espanha, ele é menos sujeito a chuvas e trovadas em caso de ter que trocar algum nome. É diferente dos demais. Então, para jogar contra a Espanha, especificamente contra a Espanha, uma seleção como a da França poderia abrir mão, por exemplo, do Doué, ou no caso de ontem lá do Barcola, e ter, talvez, um jogador como o Cherki, que é um jogador, né, mais de armação, é um jogador que vem um pouco mais Saudade do Griezmann, tá? Exatamente, para preencher mais aquilo. Porque lá na frente já tem talento abundante. E outra coisa importante,
que ontem eu e o grande Bruno Prado fizemos um levantamento ao final do jogo. É o seguinte, a Espanha, que decidiu o ouro olímpico contra o Brasil em 21, tinha 8 ou 9 jogadores desse time. Até falei pro Tomás aqui no jogo começar, a gente tem que pegar aquela escalação. Então, tem 8 ou 9. É um trabalho, né? E a Espanha... O técnico quem era? Esse aí. O De La Fuente, exatamente. O De La Fuente. E a Espanha, ouro olímpico em Paris, tem mais 4 ou 5. Ou seja, juntando essas duas Espanhas finalistas olímpicos, tem 13 dos atuais 26 convocados. Então é um modelo que vai passando pelas categorias de base. Agora no domingo, agora no final de semana, acho, a Espanha ganhou o Europeu Sub-19. Então é um modelo que ele é adotado desde as categorias de base, desde a formação dos jogadores para a seleção. Então não há essa quebra de continuidade quando ela troca alguma peça. Que é o que a gente fala aqui há muito tempo sobre a seleção brasileira, né? A seleção não tem padrão, não tem modelo, troca de técnico a cada ano. A gente viu esse ciclo, como é que foi bagunçado tudo isso. A seleção não tem esse modelo, não tem esses jogadores. Quando você convoca jogadores que estão vencendo lá na categoria de base, lá na Olimpíada, e você traz para uma Copa do Mundo anos depois, você sabe exatamente o que esperar desse time. No caso da seleção brasileira, para a gente ter uma comparação, a gente convoca jogadores que fracassaram em Copas passadas. Não é disso que a gente está falando na Espanha. A gente está falando de jogadores que venceram, jogadores que estão crescendo, jogadores que estão amadurecendo, jogadores que estão rendendo cada vez mais. Então, eles vão caminhando com a seleção desde lá dos Jogos Olímpicos, nas outras competições importantes, 2024, 2025, 2026. Existe um caminho a ser percorrido por esses jogadores, diferentemente da seleção brasileira. O Ancelotti, quando chegou no Brasil, falou que tinha 70 jogadores bons e que a maior dificuldade dele, a maior dificuldade era escolher os 26. E ele escolheu errado, né? Ele repetiu jogadores que fracassaram na última Copa do Mundo e ele escolheu jogadores que falharam, que não serviram. Em algumas posições nem tinha jogador, né? A gente jogou sem lateral direito, a gente jogou sem alguns jogadores de posição. Então, é essa escola que a gente tem que olhar, né? É uma escola de padrão, é uma escola de formação, é uma escola de jeito de jogar, é uma escola que não sai da característica espanhola, é uma escola que valoriza o meio de campo, outra coisa que a seleção brasileira também não tinha, né? Não são volantes destruidores, são volantes que jogam, são volantes que armam, são volantes que estão prontos para avançar. E que você tinha um camisa 10 também, que sabia segurar a bola, sabia dosar o jogo, fez um pivô para o segundo gol do Pedro. Então, tudo isso a gente tem que tirar de lição. A Espanha tem jogadores modernos. O Cucurella é um lateral, mas é um lateral moderno também. Jogou bem, apoiou quanto pôde, jogou com raça na defesa, tirou uma bola ali do pé do Mbappé dentro da área, que o Mbappé poderia ter concluído. Então tem tudo isso, são detalhes que a gente tem que olhar para tentar levar para a seleção brasileira, para tentar fazer alguma coisa com isso. A gente tem que consumir, a gente tem que aplaudir e a gente tem que tomar lições também desse time espanhol. Ô, Piperno, deixa eu te falar uma coisa. O mundo que não é francófago, ele precisa agradecer à Espanha. Não fosse a Espanha ter batido um pouco na França nos últimos 5 anos, principalmente, a dominância francesa teria sido ainda maior. Porque seriam 3 finais de Copa do Mundo, Eurocopa, Nations League. Se não é a França que está defendendo o planeta dos franceses, Piperno, no Napoleão Bonaparte, a gente estaria todo mundo falando francês de novo. Futebolisticamente, porque além de tudo tem 2 títulos de Champions nos últimos 2 anos. Então, pois é, de fato são hoje certamente as 2 grandes potências da bola, né? São as seleções que estão chegando em tudo. Então, mas realmente tem essa questão da França, jogar bem contra todo mundo e não encaixa contra a Espanha. Tem outro time que não encaixa contra o Coringão. Eu esqueci, desculpa te interromper, que eu tomei uma bronca. Passei a palavra para você, falei, olhei pro lado, que eu dou aquela olhadinha de lado aqui, que é para ver o espelho. O espelho não, o vidro. Aí o Molina, é o intervalinho, esqueci.
Calma. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente para 2 minutinhos de intervalo, a gente segue aqui para ouvir o Piperno falando por que a Espanha defendeu o planeta dos franceses nos últimos 5 anos. Está aumentando esse negócio. Não é? De 20 para cá, Piperno, 21 para cá. De fato, né? Mas a Argentina também, né? Porque a Argentina também ganhou a última Copa, ou seja, a França tem dificuldade com quem habla espanhol. Não, mas falando sério, ontem a gente falou do Deschamps, eu acho que ele errou. Tem uma carreira fantástica, um período incrível na frente da seleção francesa, já até estão dando vários obrigados para ele, merci beaucoup, au revoir para ele, os patrocinadores da seleção francesa. Mas, Piperno, ontem o professor de la Fuente, ele foi melhor. Ele foi melhor, inclusive, quando ele pensa o jogo para jogar contra esses jogadores, ele não muda exatamente o jeito da Espanha jogar, mas ele faz o melhor jogo dele na Copa quando ele aposta em algumas questões. Então, por exemplo, além dele ter colocado o Cucurella para jogar do jeito que ele joga pelo lado esquerdo e ajudar o Baena a trocar de posição com o Baena muitas vezes, o lado do Pedro Porro também funciona assim, e essa dupla Pedro Porro e Yamal é invejável, que também são jogadores que se complementam do lado direito. E o meio-campo da Espanha, Fábio Piperno, não é um tic-tac sonolento. Eles fazem, eu acho que eles devem treinar bobinho, Piperno, a exaustão, porque eles trocam passes curtos e não perdem o domínio da bola, Piperno. Ontem, às vezes que a Espanha não estava com a bola, outra coisa que eu quase ajoelhei para dar graças a Deus, foram 23 desarmes da Espanha. Então, se o momento que a Espanha perdia a bola, ela recuperava, Piperno. Ela recuperava muito rapidamente, sim, até porque tem um outro detalhe do jogo. O time da França foi ficando afobado. Aí perdia mais rápido. E passou a errar passes muito simples. Agora, a Espanha ela tem muita facilidade de recomposição. A Espanha perde a bola, 1 segundo depois, o meio-campo já está totalmente cercado de novo, todo mundo muito bem posicionado. E isso, encurtando linhas e tal, e isso dava muito pouco espaço de ação para o time da França. E eu acho que, principalmente no primeiro tempo, a França demorou para mudar durante o jogo alguns posicionamentos, né? E a França ela continua atacando por zonas muito congestionadas no campo, facilitando a recuperação da posse por parte do time da Espanha. E é diferente, Morelli, do que a gente está cansado, até um pouco fadigado de discutir, desse pressão alta de marcação e como chama? Perde e pressiona. Não é isso que a Espanha faz. A Espanha, ela dá valor à posse de bola sem ser o time que tem 3 atacantes marcando a saída de bola da França. Isso não aconteceu ontem, Piperno. Mas aí você tem que ter você tem que ter a qualidade dos jogadores, né? Você tem que ter a qualidade dos jogadores, você tem que ter muito treino, como você falou, né? É muito bobinho, né? Você tem que saber exatamente o que você tem que fazer. E a Espanha tem tudo isso, né? A Espanha não é um time que toca a bola para trás somente. A Espanha vem tocando a bola e vai ganhando terreno. Ela vem tocando a bola e vai empurrando o seu adversário para trás. E com muita movimentação. Isso é importante. E com jogadores perigosos. Você falou do lado esquerdo, do lado direito. É quase que o mesmo nível, né? Lembrando mais uma vez a seleção brasileira. A seleção brasileira só tinha um jogador do lado esquerdo. E não tinha mais nada, né? Não tinha no meio e não tinha do lado direito. Então, eles são fortes dos dois lados. Eu acho que a França também bobeou. A França tem um jeito de jogar e a França acreditou nesse jeito de jogar até o final. E ela deveria ter percebido, o Didier Deschamps deveria ter percebido, o Mbappé deveria ter percebido que aquilo não ia funcionar. E não é que não ia funcionar 10 minutos, não ia funcionar 90 minutos. E foi exatamente isso que a gente viu. A França tinha que ter um segundo jogo, tinha que ter, ficar com a bola, talvez, jogar no meio de campo, jogar com passes curtos, como o Piperno falou, porque o jeito que a França vinha jogando não estava dando certo. Isso você percebia com 15 minutos de jogo. 15 minutos de jogo. E a França não conseguiu mudar esse jeito de jogar. Talvez porque não tivesse outro jeito de jogar. Talvez porque acreditasse que esses 4 jogadores da frente pudessem dar conta e empatar e virar a partida. O Olise errou demais. Errou passes demais. Pegava na bola o tempo todo, mas errava passes demais. Em algumas brincadeirinhas, até alguns passes mais bonitinhos, que ele errou no meio de campo. Então, tudo isso devia ser percebido numa semifinal de Copa do Mundo contra um time
que tinha a bola e que estava se tornando cada vez mais perigoso. E olha que a gente não está nem falando do Yamal, né? A gente está falando pouco do Yamal. A gente tá falando, fez uma partida boa, fez uma partida excelente, sofreu pênalti, infernizou pelo lado direito, esteve impedido em algumas vezes, é verdade, mas a Espanha não foi o Yamal. A Espanha foi um time coletivo da defesa, do meio de campo e do ataque. É isso que fica a lição. Um time moderno, um time legal de se ver. E um time também que não demora tanto para resolver as jogadas. Fica com a bola, mas não demora tanto para resolver as jogadas, diferentemente de outras versões espanholas do futebol local.